Ela chegou à porteira da fazenda ao entardecer, cansada, suja de poeira da estrada, grávida e com a voz quase falhando. Segurando a barriga com uma das mãos, criou coragem e perguntou apenas: "Tem água, senhor?" O fazendeiro, parado a poucos metros dali, nunca imaginou que aquela simples pergunta mudaria tudo. Antes de continuar, vale lembrar que esta é uma história fictícia, criada para emocionar e aquecer o coração. Então, se você gosta de histórias de amor intensas, cheias de drama, superação e aquele clima de fazenda que a gente ama, já se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque o que começa com um pedido de água vai se transformar em uma das histórias de amor mais lindas que você já ouviu. E também é muito importante sua inscrição no canal, para mais histórias como essa. Frederico era um fazendeiro solitário, respeitado na região, mas conhecido por viver fechado em si mesmo desde que perdeu a esposa anos atrás. Ele vivia para o trabalho, para a terra e para o silêncio, acreditando que o amor já não fazia mais parte do seu destino. Diante dele estava a Amália, que bateu na sua porteira em busca de um copo de água, uma viúva jovem que ele nunca tinha visto na vida, carregando tanta tristeza nos olhos, grávida, sem rumo, fugindo de um passado duro. Ela foi criada pela tia, que tratava ela como empregada, e marcada por humilhações que nunca escolheu viver. Mas com a morte de seu marido, que também não tinha as melhores condições e juntava cada tostão para comprar uma casa simples para eles. Mas uma tragédia aconteceu e ele perdeu a vida, deixando sua esposa grávida e sozinha e com uma tia malvada. Amália, além de enfrentar o luto, foi expulsa grávida pela sua tia malvada e que ainda lhe roubou tudo que o marido falecido dela tinha lhe deixado. Sozinha, grávida e sem ter para onde ir, ela saiu caminhando até encontrar uma fazenda, onde pediu um copo de água. Frederico deu o copo de água, mas algo naquele encontro fez com que ele sentisse um incômodo diferente no peito, como se aquela mulher e a criança que ela carregava tivessem chegado ali por um motivo muito maior do que sede. E dentro da casa grande, observando tudo à distância, estava Dona Bernadette, a mãe de Frederico. Uma mulher rígida, de coração fechado, que queria que seu se casasse, mas ela era tão encrenqueira que não para uma namorada ou noiva naquela casa. E ainda assim, ela cobrava netos do filho. Dona Bernadette não imaginava que aquela viúva mudaria não só a vida do seu filho, mas também a dela. Frederico estendeu o copo de água com cuidado, observando Amália beber devagar, como se cada gole fosse uma pequena vitória. Ela agradeceu com um fio de voz, os olhos baixos, claramente envergonhada por estar naquela situação. Ele percebeu o cansaço no corpo dela, os pés inchados, a roupa simples e a barriga já bem marcada pela gravidez. Sem saber explicar direito o motivo, Frederico perguntou de onde ela vinha e para onde pretendia ir. Amália respirou fundo antes de responder. Contou apenas que não tinha mais casa, nem família que a quisesse e que estava procurando qualquer trabalho, nem que fosse para dormir num canto e ganhar comida. Aquilo apertou ainda mais o peito dele. Frederico pensou em sua própria solidão, na fazenda grande demais para tão poucas vozes e na vida dura que aquela moça tão nova já carregava. Ele disse que ali sempre precisava de ajuda, que ela poderia ficar por alguns dias, ajudar no que desse, até se recuperar um pouco. Amália arregalou os olhos, surpresa, e agradeceu com lágrimas contidas. Nesse momento, Dona Bernadette apareceu na varanda da casa grande, o rosto fechado, observando cada gesto do filho. Assim que soube que Frederico estava pensando em deixar aquela viúva ficar, fez questão de deixar claro que ela não pisaria na casa principal. Disse que se fosse para ficar, seria junto com os funcionários, longe da vista dela. Frederico não discutiu, apenas concordou, desde que Amália tivesse um teto e comida.
Amália ouviu tudo em silêncio e, mesmo assim, agradeceu novamente, dizendo que qualquer canto já seria mais do que ela tinha. Naquela noite, enquanto Amália se acomodava num quartinho simples perto da cozinha, Frederico ficou acordado por horas, tentando entender por que aquela desconhecida tinha mexido tanto com ele. Ele ainda não sabia, mas aquele pedido simples por água tinha aberto uma porta que ele jamais imaginou voltar a atravessar. Os primeiros dias de Amália na fazenda foram silenciosos e cheios de cuidado. Mesmo grávida, ela se oferecia para ajudar no que podia. Varria o terreiro devagar, ajudava na cozinha, dobrava roupas, sempre com movimentos contidos, respeitando o próprio corpo. Frederico observava de longe, sem dizer muito, mas atento a cada detalhe. Ele fazia questão de pedir que ela descansasse quando via o cansaço bater, mandava trazer comida melhor, insistia para que ela não se esforçasse demais. Amália estranhava aquela preocupação. Não estava acostumada a ser tratada com gentileza, muito menos por um homem que mal conhecia. Dona Bernadette, por outro lado, não escondia o desprezo. Reclamava da presença dela, dizia que aquela situação manchava o nome da família, que mulher grávida sem marido só trazia problemas. Em mais de uma ocasião, falou alto de propósito para Amália ouvir. Frederico, sempre contido, começou a se impor, pedia respeito e lembrava à mãe que ninguém ali estava fazendo mal algum. Isso gerava um clima pesado na casa grande. Certa tarde, Amália passou mal no quintal, sentiu uma tontura forte e quase caiu. Frederico foi o primeiro a correr, segurou-a antes que se machucasse, e por um instante os dois ficaram muito próximos. Ele sentiu o coração acelerar de um jeito que não sentia havia anos, e Amália, envergonhada, agradeceu de novo, dizendo que estava bem. Aquele toque rápido, aquele cuidado sincero, plantou algo silencioso entre eles. Não era paixão, não ainda, mas era um carinho novo, uma sensação de proteção que crescia a cada dia. À noite, Amália chorou baixinho no quarto, não de tristeza, mas de alívio, enquanto Frederico, do outro lado da fazenda, encarava o teto, começando a aceitar que aquela mulher e a criança que ela carregava já tinham mudado a rotina e o coração dele. Com o passar das semanas, a presença de Amália foi se tornando parte da fazenda de um jeito natural. Os funcionários começaram a gostar dela. Admiravam sua educação, seu jeito calmo e a forma como agradecia até as menores coisas. Frederico passou a aparecer com mais frequência nos lugares onde ela estava. Às vezes, puxava conversa sobre o tempo, sobre a colheita. Outras vezes, ficava em silêncio, apenas fazendo companhia. Em um fim de tarde chuvoso, o céu fechou de repente e Amália foi pega de surpresa no caminho de volta. A chuva apertou e ela correu até o galpão mais próximo para se abrigar. Pouco depois, Frederico apareceu, molhado, trazendo um casaco para ela. Os dois ficaram ali, ouvindo o barulho da chuva batendo no telhado de zinco, falando pouco, mas se entendendo no silêncio. Amália contou com cuidado sobre o marido, sobre os sonhos simples que tinham e sobre a dor de ter sido deixada para trás tão cedo. Frederico ouviu tudo com atenção, sem interromper, sentindo aquela dor tocar feridas antigas que ele guardava. Quando a chuva passou, ele acompanhou Amália de volta, andando devagar ao lado dela, como se aquele momento precisasse durar mais. Dona Bernadette, ao saber do ocorrido, fez questão de provocar, dizendo que aquilo não era postura de homem respeitável. Frederico respondeu com firmeza, dizendo que apenas estava cuidando de alguém que precisava. Aquela foi a primeira vez que ele enfrentou a mãe com tanta clareza. Amália ouviu parte da discussão e sentiu um misto de culpa e gratidão. Ela não queria causar conflitos, mas começava a perceber que Frederico não a via como um problema. Algo estava mudando, de forma lenta, cuidadosa, como quem prepara a terra antes de plantar.
Os meses seguintes passaram com uma tranquilidade que Amália não sentia havia muito tempo. A barriga crescia, o corpo ficava mais pesado e Frederico, mesmo sem dizer muito, começou a se mostrar cada vez mais atento. Ele perguntava se ela tinha comido direito, mandava alguém buscar frutas, deixava recados simples, mas cheios de cuidado. Em algumas noites, depois do jantar, ele aparecia com um livro antigo nas mãos, dizendo que gostava de ler antes de dormir, hábito que tinha deixado de lado após a morte da esposa. Amália, que havia estudado mais do que a maioria das mulheres que trabalhavam ali, passou a ler em voz alta para ele em alguns momentos, sentados na varanda com o cheiro de café fresco e o som dos grilos ao fundo. Não havia promessas nem declarações, apenas um conforto silencioso que crescia a cada encontro. Dona Bernadette observava tudo com desconfiança e não perdia a chance de fazer comentários maldosos, dizendo que aquela criança não tinha pai conhecido e que aquilo traria falatório para a região. Frederico, mais uma vez, colocou limites, afirmando que ninguém ali desrespeitaria a Amália. Aquela defesa mexeu profundamente com ela, que chorou sozinha naquela noite, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha no mundo. E Frederico, ao se deitar, percebeu que já não conseguia imaginar a fazenda sem a presença dela, sem admitir em palavras, mas sentindo no fundo do peito que aquele cuidado tinha se transformado em algo maior. O tempo avançou e a gravidez de Amália entrou nos últimos meses, trazendo junto o cansaço, as dores nas costas e um medo silencioso do parto. Frederico percebeu isso antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Passou a reduzir o ritmo de trabalho dela, mandou colocar uma cadeira perto da cozinha para que pudesse descansar e orientou os funcionários a avisarem a ele qualquer mudança no estado dela. Dona Bernadette implicava com tudo. Dizia que aquela mulher estava sendo tratada como gente da casa, que aquilo não era lugar para viúva grávida sem sobrenome importante. Mas Frederico já não se deixava intimidar como antes. Em uma tarde de chuva forte, Amália escorregou perto do galpão e sentiu uma dor aguda na barriga. O pânico tomou conta dela e antes que alguém reagisse, Frederico já estava ao lado, pegando-a no colo e mandando selar o carro para levá-la ao médico da cidade. Durante todo o caminho, ele segurou a mão dela com firmeza, tentando passar segurança, enquanto por dentro rezava como não fazia há anos. O médico disse que estava tudo bem, que havia sido apenas um susto, mas aquele episódio marcou algo profundo em Frederico. Ao voltar para a fazenda, ele decidiu que Amália ficaria apenas com tarefas leves e que quando chegasse a hora do parto, ele estaria presente para garantir que nada faltasse. Dona Bernadette protestou, dizendo que aquilo era exagero, mas ele respondeu com voz firme que aquela criança era responsabilidade dele enquanto estivesse sob seu teto. Amália ouviu aquelas palavras de longe e sentiu o coração aquecer de um jeito diferente, entendendo que, mesmo sem rótulos, havia ali uma proteção sincera. A proximidade entre os dois ficou ainda mais visível, com conversas mais longas, olhares demorados e um cuidado que já não passava despercebido nem pelos funcionários mais antigos da fazenda. Os últimos dias antes do parto chegaram carregados de expectativa e tensão na fazenda. Amália já caminhava devagar, respirava fundo a cada passo e sentia o corpo pesado, enquanto Frederico parecia viver em alerta constante. Ele passou a acordar de madrugada para verificar se estava tudo bem, perguntava se ela sentia dores, se tinha comido direito, se precisava de algo. Os funcionários comentavam em voz baixa que nunca tinham visto o patrão daquele jeito, tão atento a alguém que não fosse a terra ou o gado. Dona Bernadette observava tudo com o senho franzido, incomodada com o apego do filho. Mas algo começava a mudar dentro dela quando via a Amália, mesmo cansada, ainda tratando a todos com respeito e educação.
Numa madrugada silenciosa, Amália sentiu as primeiras contrações fortes e o desespero tomou conta dela. Uma funcionária correu até o quarto de Frederico, que se levantou num salto e assumiu o comando da situação. Mandou preparar o carro, chamou o médico e acompanhou Amália durante todo o trajeto até a cidade, segurando sua mão e dizendo que tudo ficaria bem. O parto foi longo e difícil, mas ao amanhecer o choro do bebê encheu o quarto, trazendo um alívio profundo. Frederico ficou parado, emocionado, observando aquele pequeno ser que acabava de chegar ao mundo, sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Dona Bernadette chegou pouco depois e, ao ver o menino nos braços de Amália, sentiu o coração vacilar pela primeira vez. Mesmo tentando manter a postura rígida, seus olhos marejaram ao tocar a mãozinha do bebê. Naquele instante, sem dizer uma palavra, algo começou a se quebrar dentro dela, anunciando mudanças que ninguém ali ainda imaginava. O retorno à fazenda com o bebê trouxe um novo ritmo para todos. Amália passou a ocupar um pequeno quarto próximo à casa dos funcionários, onde cuidava do filho com dedicação, enquanto Frederico fazia questão de visitá-los todos os dias, às vezes mais de uma vez, inventando desculpas ligadas ao trabalho só para estar por perto. Ele segurava o menino com cuidado, observava cada detalhe do rosto e sentia crescer dentro de si um sentimento de proteção que já não tentava mais negar. Com o passar das semanas, a proximidade entre ele e Amália deixou de ser apenas cuidado e respeito e se transformou em um afeto silencioso, feito de olhares demorados, conversas ao fim da tarde e uma confiança que se fortalecia sem pressa. Dona Bernadette, apesar de ainda resmungar, começou a se aproximar do bebê, primeiro com cautela, depois com curiosidade, até que um dia foi vista embalando o menino no colo, murmurando palavras doces que ninguém imaginava ouvir dela. O tempo fez o que nenhuma discussão conseguiu fazer, e o coração endurecido daquela mulher foi sendo amolecido pouco a pouco. Foi numa tarde calma, com o cheiro de café passando pela casa, que Frederico tomou sua decisão. Ele procurou Amália, falou com sinceridade sobre tudo o que sentia, disse que o carinho tinha virado amor e que queria assumir o menino como filho, não por obrigação, mas por escolha e por sentimento. Amália chorou, emocionada, sentindo finalmente que não estava mais sozinha no mundo. O reconhecimento da paternidade veio junto com um compromisso silencioso de vida a dois, simples, verdadeiro, construído no respeito. Dona Bernadette, ao ver o filho feliz e o menino correndo pela fazenda meses depois, passou a chamá-lo de neto sem perceber, como se aquilo sempre tivesse sido assim. O que começou com um pedido de água à beira de uma estrada se transformou em uma família improvável, unida pelo amor, pela escolha e pela coragem de recomeçar, provando que até os corações mais fechados podem aprender a amar de novo. E agora eu quero saber de você. O que achou dessa história de amor que começou com um simples pedido de água? Você acha que o destino realmente uniu Frederico e Amália? Me conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler a opinião de vocês. E não esquece de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante para a gente continuar trazendo mais histórias de amor como essa.